trazendo agora para um outro campo aqui, um pouco mais voltado até do que a gente fala aqui na Zoom, você trouxe um ponto, você falou assim, pô, eu trato muita doença. Uma coisa que eu também queria te perguntar, assim, sobre prevenção. Como que tá essa busca por pessoas buscando não ficarem doentes? Assim, você vê isso, porque assim, acho que a gente vendo as pessoas, nossa população vem evoluindo, né? Principalmente de como a gente tratava as doenças de forma reativa, né? Então, pô, tem alguma coisa, eu vou procurar um médico. E agora a gente começa a ver muitos movimentos de, putz, o que eu faço para não ficar doente, longevidade, etc. Como que você tem percebido isso daqui também no seu consultório? Assim, tem chegado mais pessoas demandando isso daqui? Assim, putz, eu vim para saber se está tudo bem, como que eu posso melhorar? Como que tem isso daqui? Legal. Como que você tem visto isso? Aumentou muito. Então, historicamente, a questão de prevenção, nós sabemos que a mulher, culturalmente, ela já está muito mais habituada do que o homem em fazer, né, a prevenção. O principal é o câncer de colo de útero. Então, o que acontece? Tem exames de rastreio, que é o Papa Nicolau, genotipagem, por exemplo, que elas estão acostumadas a fazer de rotina e frequentar o consultório do especialista de forma rotineira. Isso facilita demais em você atuar de forma preventiva, seja não só no câncer de colo de útero, mas para buscar alguma coisa que possa ser que esteja desalinhada e você consiga consertar nesse período. O homem demorou muito mais para procurar. Tá? Então, nós vemos que o homem antigamente só vinha quando realmente estava doente. Então, já tinha algo instalado, ele tinha algum sintoma, e aí sim vinha para o médico para a gente diagnosticar e saber o que fazer. Vou falar principalmente relacionado mais a IST. Eu lido bastante no consultório. Só faz uma tradução. Infecção sexualmente transmissível. Boa. HPV, sífilis, hepatite, gonorreia, qualquer infecção que a principal forma de transmissão seja a parte sexual, a gente chama de infecção sexualmente transmissível. Ah, Júlio, o resfriado é sexualmente transmissível? É considerado um IST ou não? E aí? O pessoal fala, né? Você pode pegar, ué. Não é por vias aéreas, você está tendo relação com uma pessoa, ela está resfriada, você pode pegar. Mas ele é exclusivo por via sexual? Não. Via mais comum é o quê? Fome, descontato, via aérea. Uhum. Então, o principal não é sexual, então a gente não considera uma IST. Entendi. Agora, quando a via principal é sexual, o HPV, a sífilis, a gonorreia, né, a hepatite B, então aí sim nós enquadramos em ISTs ou infecções sexualmente transmissíveis. Só antes de você explicar o que você explicar, antigamente usava-se DST. E mudou alguma coisa? Sim. Porque até quando a gente estava preparando aqui o material, Mudou. fala assim, pô, Júlio, me manda aqui sua bio, aí você, pô, especialista em IST. Aí eu falei, pô, o S e o T eu acho que eu sei o que é, mas eu sei. Aí, pô, mas eu tinha muito na cabeça o DST. Mas Olha, mudou isso daqui? É uma pergunta muito legal. Eu fui, inclusive, em 2020 a 2022, fui professor lá da Faculdade de Santo Amaro, de Urologia. E era uma pergunta que eu fazia para os alunos. Eu chegava lá e pessoal, por que IST e não DST? Aliás, antes de DST, como que chamavam? Doença venérea, né? Que vem de Vênus, a deusa do amor. Então era transmitida através do amor. Entendi. Aí eles melhoraram o nome, né? Deixaram algo muito mais formal. Sim. Né? Doença sexualmente transmissível. Só que o engraçado e o interessante é que o que é doença? Doença é justamente uma manifestação de sinais e sintomas. Se você estiver sentindo alguma coisa agora, você está doente. E se você não estiver sentindo nada? O vírus do HIV, quando você é infectado pelo HIV, não necessariamente você manifesta alguma doença, você não tem nada. Se você não fizer um teste de sangue, você não sabe que você tem. Então isso é uma infecção, não é doença. Uhum. Você não está manifestando nada. E hoje nós sabemos que muitas dessas bactérias e vírus que são transmitidos pela relação sexual são assintomáticos. As pessoas não sentem nada e podem transmitir. Então, por isso que a gente chama de infecção. A doença, existe, esse nome existe.
Se você, por exemplo, começou a ter a mulher começou a ter um corrimento vaginal, ela tem uma doença. Foi causado por gonorreia, então ela tem uma doença sexualmente transmissível. Agora, se ela tiver uma bactéria que não esteja causando nada e foi detectada no exame, ela não tinha doença nenhuma, ela teve uma infecção. Né? Não tem manifestação. Então, por isso que foi atualizado para IST. Então, diversos vírus, bactérias, protozoários podem estar presentes sem causar doença, mas estão transmitindo. Entendi. Legal. Beleza, né? Sim, sim. Eu não queria deixar ninguém com medo. Não, mas acho que... Mas quem está nos assistindo pode ser que tenha, mal saiba que tenha. Isso é a importância da prevenção, inclusive. Sim. E como que é? Porque, assim, um pouco do que a gente vê que assim, a mulher, depois que ela entra, acho que na primeira menstruação, todo ano ela vai na ginecologista. Então, acho que talvez por isso que a mulher tem um pouco mais esse lado de prevenção mais ativa do que o homem, né? Não sei se é o certo chamar de protocolo, mas o que seria o recomendado para um homem que quer se cuidar, quer tá bem, falando em prevenção, saber se de repente ele tá com infecção, mas não tem nada, não tem uma doença ali se manifestando. O que você recomenda assim para um homem fazer para ele saber que se ele tá saudável, para ele manter ali a saúde dele em dia? Olha, você tocou num ponto que é debate assim, quase que digamos que uma zona cinzenta, que gera muitas dúvidas, passível de diversas interpretações. Mas eu vou falar um ponto que eu levo muito em consideração, tá? Que principalmente pensando vamos falar em infecção sexualmente transmissível, né? A partir do momento que você começa a ter relações sexuais, você está exposto ou exposta a qualquer infecção sexualmente transmissível. Então, acho que estar sob o risco já é uma justificativa importante para, de certa forma, você frequentar um especialista, um médico de confiança, justamente para se cuidar. Ponto final. Aí nós vamos para a segunda etapa, né? São relações protegidas, relação fixa, relação de risco. O que é relação de risco? Você ter múltiplos parceiros ou parceiras em curto período de tempo. Então, a pessoa, hoje em dia, mais de 3 relacionamentos ao ano são relações de risco. Então, você teve contatos sexuais com mais de 3 pessoas ao ano, você pode ter exposto ou exposta a algumas das infecções, né? Então, vale sim você procurar. O que eu sempre pontuo, tá? Então, no jovem ou no próprio adulto, que ele tem a sua atividade sexual habitual, não é uma pessoa fortemente exposta a riscos, nada disso, eu acho que anualmente, assim como hoje, né, nós sabemos que tem a hipercolesterolemia, então o colesterol alto, a pressão alta, o diabetes, e nós sabemos que tem jovens já com alterações, e muitos jovens já anualmente começam a fazer os exames de rotina. Começou a ter relação sexual, também vale a pena você pedir sorologias, orientar com relação ao uso de preservativo, orientar com relação à vacinação. Então, tem algumas infecções sexualmente transmissíveis que você consegue prevenir com a vacinação, né? A hepatite, o HPV. O HPV, inclusive, entrou desde 2014, talvez, tenha entrado no sistema público de saúde a vacinação, já no calendário vacinal, a vacinação que é a quadrivalente. E hoje nós temos no sistema privado a que protege contra os 9 principais tipos de HPV, que são os causadores de câncer de colo de útero, câncer de canal anal, câncer de orofaringe, alguns associados ao câncer de pênis, mas bem menos. Se eu puder te pedir mais uma vez, para eu acionar aqui a tecla SAP aqui, HPV. Papiloma vírus humano. Tá? É interessante que na urologia a gente tem algumas coisas que se misturam. Até eu confundo com... Tem paciente que fala, doutor, eu tô com HPV. Aí eu não sei se HPB, que HPB é hiperplasia prostática benigna, a próstata grande. Ou HPV,
que é o papiloma vírus humano. E tem esse nome porque ele é um vírus que ele entra na nossa célula e ele é capaz de alterar a nossa célula, acelerar a reprodução dela, né? De forma um pouquinho desordenada. Então ela forma o papiloma, que é a famosa verruga. Então o HPV causa um desarranjo na célula, que aí sim ele pode causar essas verrugas. E se ele entrar no DNA da célula? Se ele entrar no DNA da célula, ele alterar o DNA da célula, ele pode causar o quê? O câncer, por exemplo. Então, aqueles HPVs que estão mais associados ao câncer, a gente chama de alto risco. E são esses, geralmente, que entram dentro do DNA da célula, alteram a conformação do DNA e conseguem deixar essa célula mais maligna, a ponto de começar a ir evoluindo para um câncer. Tá? Em qualquer região. Então, a gente começou com o colo do útero na mulher, porque foi o boom, onde foi descoberto, né? Alguns estudiosos, principalmente o Zurhausen na época, associou o câncer de colo de útero a um vírus, e depois descobriram que era o HPV. E desde então isso foi assim, isso foi no início da década de... Começou em 70, mas começou o boom na década de 90. Tá? E aí associaram realmente ao vírus do HPV e veio tudo isso com relação ao câncer de colo de útero e hoje a todos os outros tipos de cânceres que nós sabemos que está associado. Entendi. E aí, por exemplo, para prevenir, existe alguma coisa para prevenir o HPV? Exames de monitoramento? E aí também depois assim, putz, apareceu aqui, o que eu faço? Me desespero? Legal. Acho que assim, também... Aproveitando já pra gente entrar um pouco nesse tema e para as pessoas entenderem, né? Assim, acho que não se desespere, mas faça o quê? Muito legal. Tem um dado interessante que eu vou falar com relação às mulheres. O câncer de colo de útero é o terceiro câncer mais frequente na mulher. Terceiro. E quais são os primeiros e segundos? Mama e intestino, colo retal. Nós sabemos que mama e colo retal tem fator genético, tem fator alimentar, tem fator comportamental, tem, são alimentos embutidos, então tudo aquilo que está associado, tem vários fatores associados que podem levar ao câncer. Agora, impressionantemente, o câncer de colo de útero, virtualmente em 100% dos casos, ele é causado pelo HPV. Foi causado pelo vírus. Tá? Então a gente fala virtualmente porque talvez 0,01% dos casos seja algum fator que não seja o HPV. Mas praticamente 100% dos casos causados pelo HPV. E tem alguns HPVs, são esses de alto risco, e que são os principais causadores. Hoje nós sabemos que os principais são os 16, 18, 31 e 33. São esses tipos os mais agressivos. Tá? E tem a prevenção, que é a vacina. Então, você imagina só, é o terceiro mais frequente na mulher e nós temos como prevenir com a vacinação que começa aos 9 anos de idade. E com a vacina você reduz em praticamente 90% dos casos. Caramba. De você ter um câncer. Então, é assim, a efetividade e a segurança são enormes na vacina. Uhum. Gente, é loucura não fazer, né? Não orientar uma vacinação dessas, uma vacina tão segura quanto a do HPV, por exemplo. Então, a principal forma de você prevenir, hoje nós temos, é o quê? É você pegar, a partir dos 9 anos, o seu filho, a sua filha, e já fazer a vacinação. Tanto homem quanto mulher. Homem também. Começou com meninas. Hoje, meninos e meninas. A gente põe uma equidade de gêneros justamente por quê? Porque o homem, apesar de ter um risco, né, não como o câncer de colo de útero, mas tem um outro muito importante no homem hoje, eu já vou comentar, mas ele serve como vetor, ele vai continuar transmitindo. Né? Então, você vacinar ambos os sexos, você orientar sobre o uso de preservativo, isso já vai gerar uma proteção não só com relação ao HPV, quanto a outras ISTs, enorme. Então, hoje em dia, isso é crucial. Né? Fora isso, na mulher, começar a fazer a rotina, que é a partir dos 25 anos que faz do Papa Nicolau, tudo isso.
Outra coisa interessante, eu vacinei, não preciso mais fazer o Papa Nicolau. Não. Nós temos mais de 40 tipos de HPV sexualmente transmissíveis. Na verdade, nós temos mais de 200. Né? Sexualmente transmissíveis hoje, 40, talvez alguns que estejam sendo implementados. E a gente tem a vacina contra a nova, que são os principais. Então, a pessoa pode ser infectada por outros, tá? Que a vacina já protege contra os principais. Então, apesar da proteção ser alta, nós temos outros tipos que as pessoas podem entrar em contato, e por isso é importante sempre acompanhar e continuar com o preventivo. Muito, muito, muito interessante. Acho que até, talvez, assim... Bom, eu tenho duas filhas, uma vai fazer 9 anos que vem, então já vai estar... Já eu serviu, vou falar pra minha esposa. Já serviu o recado. pra ela não esquecer. Brincadeira. Mas acho que isso aqui é legal também, porque normalmente acho que tá mais atrelado à mulher, né? Então, mas acho que é legal esse conhecimento de que também já pro menino, né? Logo no início também fazer isso daqui. E aí, aqui, uma outra pergunta que era assim... Pô, descobri que eu tô com HPV, apareceu alguma coisa aqui, o que eu faço? Então, e aí é procurar o urologista mesmo, ou procurar ginecologista, no caso da mulher, ou tem alguma outra especialidade, ou como que... O profissional capacitado. Por que eu falo profissional capacitado? Em geral, o urologista e o ginecologista. Tá? O urologista ele vai estar capacitado para cuidar do homem, a ginecologista da mulher. Só que o que é importante? Que o HPV ele é multidisciplinar. Tá? Então, assim, do mesmo jeito que você tem uma lesão na região pubiana, no pênis, na vulva da mulher, por exemplo, você pode ter lesões na região do ânus, dentro do ânus, pode ter lesão na cavidade oral, muito comum. Na cavidade oral, aliás, era isso que eu ia comentar. Na Inglaterra, por exemplo, o número de novos casos de câncer de cavidade oral no homem associado ao HPV ultrapassou o câncer de colo de útero na mulher. Então, hoje em dia, tem um risco muito alto do câncer de orofaringe, que a gente chama, principalmente o associado ao HPV no homem, e isso é uma novidade que poucos sabem. Tá? Então... Quando você fala, vou avaliar só o pênis, cara, você está totalmente restrito. Né? Então, inclusive, a nossa atuação nesses 30 anos, ainda mais o meu pai e o legado que eu venho carregando, é justamente, talvez, o urologista, né, tenha que ter uma subespecialização que a gente brinca. Não tem que ser um urologista, tem que ser um HPVista. Então a gente não tem que olhar o genital. A gente tem que olhar para a lesão causada pelo vírus, aonde a lesão estiver. Então eu acho que o mais importante é termos capacitação de especialistas que consigam avaliar o paciente como um todo, pensando no HPV. Cavidade oral, né? Região genital, região anal. Então, o especialista saber avaliar essas regiões ou ter uma equipe multidisciplinar que avalie o paciente como um todo. Esse seria o cenário ideal. Que aí sim você consegue mapear, falar, você tem lesão só na região escrotal, só no saco, no escroto. Vamos tratar aqui. Nas outras você não tem nada. Né? Olha, você tem lesão só na região pubiana, tá? E algumas na nádega, por exemplo, que pode acontecer de ter lesão do HPV na nádega. A gente vai tratar. E agora, se o urologista olha só o pênis, ele vai comer bola. E nós sabemos que 80% das pessoas já tiveram contato com o HPV. Né? Se nós formos examinar efetivamente o paciente que vem no nosso consultório, mesmo que ele venha por qualquer outra causa, vem para uma rotina. Hoje mesmo, um paciente veio para rotina, foi examinar, ele falou, doutor, queria mais detalhado para o HPV. Eu coloquei na mesa, fizemos um mapeamento, olhamos com foco, tinha lesão suspeita. Então, pode ser aí que tenham muitos mais casos de pessoas com lesões e não sabem. Né? E isso daí você só pega no exame clínico? Ou também exames de laboratoriais também dá algum indício, alguma coisa? É clínico, HPV. Existe até você fazer sorologia para HPV, mas a sorologia ela vai dar se você for exposto ou não ao vírus. Então, se você for vacinado, também vai vir positivo. Né? Uhum. E ele não mostra que você tem lesão.
Então, isso é uma coisa interessante. Eu separo em blocos, tá? Então, temos os blocos das sorologias, que são aquelas infecções que a gente consegue detectar pelo sangue. Herpes, por exemplo, a gente consegue, sorologia para herpes, sífilis, hepatite A, hepatite B, hepatite C, o HIV. Então, a gente consegue, com o exame de sangue, ir lá no laboratório, coletar, saber se já teve contato, se está manifestando, né? Existem outras que o sangue não vai mostrar, tá? Então, nas secreções, por exemplo, um corrimento vaginal, ou a pessoa tem uma secreçãozinha aumentada, mas não percebeu muito. Às vezes tem bactérias e protozoários. Tem clamídia, micoplasma, gonorreia. Você não vai pegar isso com sorologia. A sorologia até pode mostrar algo alterado, mas você vai detectar na região com exames moleculares. A gente chama de PCR, por exemplo. Você pega a secreção, tá com uma secreção no ânus. Você manda para análise de DNA, vem lá a bactéria que deu presente, por exemplo, foi adquirida por uma relação sexual. E tem o HPV. E outras lesões são parecidas com o HPV, né? Mas eu vou falar principalmente do HPV, que não adianta você fazer exame de sorologia. O Papa Nicolau, que é na verdade na mulher, é um raspado do colo do útero. Ele avalia se as células do colo do útero estão alteradas. Ele não vai detectar, você tem lesão de HPV. Você tem que examinar. Você tem que examinar todas as regiões suscetíveis. Você tem que fazer um exame clínico detalhado, com iluminação, paciente em uma posição adequada. É assim que você acha a lesão. Entendeu? E se a gente tem uma população altamente exposta ao vírus, significa que ele é um vírus, de certa forma, importante, que a transmissibilidade é alta e ele está girando nas pessoas. Se não tivesse uma transmissibilidade alta, se não tivesse uma presença na população alta, você não estaria detectando. Então, se você fizer um esforço um pouquinho maior e começar a olhar com mais detalhe um paciente, você vai começar a identificar lesões que nem a pessoa sabe que tem. Tá? E é muito comum, às vezes, você pega um internauta, doutor, eu tenho um sinalzinho. O que é sinal? Uma pinta? Às vezes a pessoa acha que é uma pinta, mas às vezes não é uma pinta, é uma verruga. É uma verruga causada por um HPV sexualmente transmissível. Então isso é muito interessante. Isso daqui eu tenho há muitos anos, acho que é de nascença. E não é um HPV, a gente já pegou isso antes. Aí é um sinal que eu tenho há muito tempo e não era. Então, não adianta, tem que examinar.